Caros amigos, devotos de Nossa Senhora de Fátima e de Nossa Senhora das Graças, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso programa vamos continuar a série de vídeos sobre Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. Hoje o tema desse vídeo, nós falamos no último vídeo sobre os símbolos, 7 símbolos da importância da Medalha Milagrosa, o que significa ao ver a Medalha Milagrosa. Nós vamos comentar agora sobre a Medalha Milagrosa, os seus primeiros milagres e conversões. Podemos realmente dizer que os milagres e as conversões são uma das graças que todos recebem que usarem devotamente a Medalha Milagrosa. Nossa Senhora quer derramar abundantes graças. Então será o tema do nosso vídeo. Vamos conhecer um pouquinho que milagres que fez chamar a Medalha Milagrosa. Popularmente, as pessoas chamaram a Medalha Milagrosa por abundantes milagres que Nossa Senhora deu a todos que usaram com devoção. Então começa o nosso programa hoje, Devotos de Fátima. Basta ligando para o 0800 608 6246, é uma ligação gratuita, você poderá colocar suas intenções. Lá também você poderá receber gratuitamente essa novena da Medalha Milagrosa, para você também poder fazer a novena a Nossa Senhora. É gratuito e poderá lá perguntar como receber a medalha, essa Medalha Milagrosa, que já está benta pelo sacerdote, que você poderá saber como receber. Não esqueça de ligar, colocar suas intenções e receber gratuitamente a novena de Nossa Senhora. E peça também a medalhinha. Então, nós vamos comentar por que chama essa medalha, que tem a oração, ó Maria concebida sem pecado, veio a se chamar Medalha Milagrosa. Nós vamos conhecer todas as conversões, os milagres que foram feitos. Depois, a Santa Catarina Labouré foi para o convento. Ela foi simplesmente trabalhar, fazer o apostolado no hospital. Esse hospital pertencia antigamente à Duquesa de Bourbon, onde o seu filho, que foi cruelmente fuzilado por Napoleão Bonaparte, que é o Duque de Enghien, ela fundou um hospital. Então as Filhas da Caridade prestavam esse serviço de apostolado, porque todas as ordens religiosas que cuidam de hospital, que a igreja é uma das grandes funções sociais na sociedade temporal, ela existia, que eram os hospitais, como a educação, as escolas. O hospital, quando ela curava, ela ajudava, a freira ela tinha a missão que estava ajudando o próprio Nosso Senhor, né, limpando as chagas, Nosso Senhor na sua paixão. Então, o atendimento era muito caridoso, era realmente católico, não realmente com função de uma troca de trabalho, que hoje se tem, é louvável e tudo. Porém, lá tinha uma ação muito mais bonita. Então, nesse local, nesse hospital, Santa Catarina passou sua vida toda cuidando dos doentes e também se empenhando muito no tempo, no dia, a oração, onde Nossa Senhora se manifestava no coração, algumas aparições pessoais, né, a tal ponto que ela fala quando ela estava rezando na capela do hospital, Nossa Senhora aparece e fala que ela estava muito desgostosa, porque sua medalha já tinha se passado 2 anos e não foi confeccionada. Você acredita? Então, Santa Catarina foi reclamar ao seu confessor, o padre Lardel, que estava inseguro, ele não estava realmente, acreditava que realmente era a aparição de Nossa Senhora. E aí, então, Nossa Senhora fala para Santa Catarina, fale o seguinte para ele: ele é meu servidor, ele não quer me entristecer. Então, fale que eu estou muito desgostosa e quero que seja feita a minha medalha, para derramar as graças, para evitar, porque vieram várias calamidades. Ela já estava prevendo uma grande epidemia, que quase chegou a ser uma pandemia, que é a cólera, que tem espalhando na Europa toda e caiu de forma muito forte na França, de modo especial, ou tristemente, em Paris. Então ela fala com o seu padre, e o padre Ardel fica, puxa, não posso entristecer Nossa Senhora. E ali recebe uma graça especial, e ele vai falar ao arcebispo de Paris, Monsieur Quelet. E aí, a tal graça que ele recebeu, transmitiu ao arcebispo. Então o arcebispo decidiu: eu vou fazer a medalha, mas não vou dizer que Nossa Senhora apareceu, uma santa, uma freira.
até então. Então ficaria escondida toda essa história de fundo, porque Nossa Senhora quis essa medalha. E ele fala o seguinte, o arcebispo Monsieur Pilet, ele fala, da árvore, julgaremos a árvore pelo seu fruto. Se os frutos que essa medalha, que tanto o Padre Aladel confirma que Nossa Senhora apareceu uma freira e quer essa confecção para ser um canal de abundantes graças, ele falou, se for realmente Nossa Senhora, com certeza dará muito bons frutos. E não só deu bons frutos, né, eu diria que criou foi uma floresta de graças, né? Então acontece que então se manda confecciona um número menor e começa a distribuir aos doentes, que sofria da cólera, que é uma epidemia que estava matando em pouco tempo muitas pessoas. E aí começam os primeiros milagres da medalha milagrosa. Eu vou comentar alguns fatos registrados como milagres diretos da medalha milagrosa. Vamos lá? Então, por isso que é importante você ter essa medalha milagrosa, né? Basta você poder ligar, você vai saber como receber essa medalha também. Então, elas começam a distribuir a medalha. Eu vou contar aqui, então tem vários casos. Tem um caso muito interessante de uma pequena Carolina, ela tinha apenas 8 anos. E ela, na sala do colégio, onde todos receberam a medalha milagrosa, exceto ela, por alguma situação, alguma que não se trata, e ela não recebeu. Infelizmente foi a única, ou felizmente, nossos males tiram bem, foi a única que pegou cólera. A doença bateu ela. Então a irmã, vendo que ela estava doente, entregou a medalha milagrosa, ensinou ela a oscular todo de manhã ou à noite e rezar a oração em volta, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E ela, em menos de 2 dias, aquela criança, a pequena Carolina, estava curada. Impressionante, né? Outro fato aqui foi uma senhora que estava grávida, ela era da aldeia de Mitris, e ela estava grávida. E normalmente uma gestante, quando ela fica doente, há um risco maior. A tal ponto ali são 2 vidas distintas, né? A vida da mãe e a vida da criança. Deus ali tem 2 almas distintas. E que tem um médico, o papel dele ajuda a proteger ambos. Hoje, infelizmente, nós estamos numa situação que o Estado está intervindo, não. Pode matar, a criança não é independente. Não, ali é outra vida, ali é outra alma. E ali a partir, ela nascendo, ela já será julgada perante de Deus, depois, claro, de 7 anos e tudo. Então, o que acontece? Os médicos já não tinham mais esperança de salvar, mas Nossa Senhora, de tudo que é a salvação do corpo, mas de tudo a salvação da alma. Então dão a medalha para que a mãe use, para que possa salvar tanto a vida dela como a da criança. Como o papel de mãe é proteger de todos os seus filhos, né? E aí acontece que, poucos dias, a mãe recupera a saúde e logo uns dias, um tempinho mais para frente, a criança nasce com a saúde perfeita. É um dos grandes milagres. Isso serve para muita gestante usar a medalha milagrosa para proteger seu filho, como é o papel de toda mãe. Nessa mesma aldeia, né, tinha um menino, pequeno, coitado, de 5 anos apenas, ele era aleijado. Mas deram a medalha, ensinaram para ele com 5 anos, quase o período da ter razão, ele rezou com tanta fé que ele realmente é curado. Ele deixa de ser aleijado, aquela deformação é restaurada. Que impressionante como o papel da medalha milagrosa. E isso foi ocorrendo milagres um atrás do outro, não só em Paris, mas não em toda a França, mas nos países vizinhos pediam a medalha, os milagres ocorriam. E por isso que se chama medalha milagrosa. Os devotos proclamaram medalha milagrosa, que não sabia, porque o arcebispo disse para não dizer, não faça a medalha e distribua. Então não sabia a origem, quem é que pediu, se foi a mãe de Deus, estava ali a imagem de Nossa Senhora, uma Maria concebida, só pode ser a Nossa Senhora. Mas ninguém sabia que Nossa Senhora tinha aparecido em 1830 a uma Santa Catarina Laboe, uma francesa, num pequeno convento das Filhas da Caridade, né, fundada por São Francisco de Paula. Então, começaram a outros milagres. Tem um aqui de uma criancinha que estava prestes a morrer, o médico não sabia o que fazer, puseram a medalhinha no pescocinho dela, imediatamente a criança revive. Impressionante.
né? Mas dessas curas do corpo, sobretudo, nós temos que dar muito mais valor à cura da alma, a cura espiritual. E um dos grandes milagres que a medalha milagrosa operou foi muitas vezes as conversões. Pessoas que eram inimigo da igreja, inimigas de Nossa Senhora, que estava prestes a se perder eternamente, estava para morrer e poderá ser julgado e ser condenado ao inferno. Nossa Senhora vem num caminho, no meio, e intervém e consegue a conversão daquela alma. Eu vou dar um exemplo aqui que bem exprime, em muitos vídeos meus eu comento, né? Nós precisamos ter um coração contrito e humilhado. Isso é o próprio Nosso Senhor que pede. Mas eu vou dar um exemplo. O que é um coração contrito e humilhado? Isso ocorreu aqui com um soldado francês que estava no hospital de Alençon, provavelmente Paris, e ele dizia coisas abomináveis a Deus, blasfemava. Uma das piores coisas, que a pessoa não tome cuidado, que tem um mau hábito, o vício de xingar, ela não se percebe, daqui a pouco ela está blasfemando, uma coisa puxa a outra. E ela, o cuidado que a pessoa tem, cuidado dos pais, já corrigir desde pequenos filhos, para ter uma boca limpa, uma boca pura, porque lá na frente depois fica torto e é difícil. Quando é torto, não tem aquela expressão, pau que nasce todo nunca se endireita, então é difícil, porém não é impossível. Então aqui que se mostra, quando tem um coração contrito e humilhado, maravilhas ocorrem. Então esse soldado estava prestes a morrer, e ele que tinha que ter uma compulsão de alma, um ato de contrição, ele que não, estava cada vez mais revoltado. O que fez uma das irmãs, filhas da caridade? Pegou a medalha de Nossa Senhora, olha o papel, olha o exemplo que nós podemos fazer, colocou do lado da cama, do lado do travesseiro daquele soldado empedernido. E aí o que aconteceu? No outro dia, ele veio reclamar, porque quem foi que colocou uma luz do lado dele? É impressionante. Então ele falou, quem colocou essa luz? Eu falei, não tem luz nenhuma, o que eu pus foi a medalha de Nossa Senhora. E aí ele olha, e aí ele não consegue resistir à graça de Nossa Senhora. Olha o que ele fala, meu Deus, tende piedade de mim. Ele vê que ele ali não era meramente um metal que estava ali, era uma medalha que tinha um canal de graça a Deus Nosso Senhor, e passava pelas mãos da Santíssima Virgem. Então ele viu ali que era uma graça. Então ele logo depois ele começa, pede um sacerdote, pede que quer se confessar, o papel da conversão na nossa conversão. Pede para se confessar, pedir perdão a Deus Nosso Senhor e se preparar para a morte, que a morte estava certa. Olha que coisa bonita. Ele teve uma oração contrita e humilhada, não fica por só aqui não. Olha quando a alma realmente se converte, a disposição de alma que ela tem. Olha o que ele falou. O que me entristece é de ter amado a Deus tão tarde e de não amá-lo hoje mais ainda, disse pouco antes de morrer em paz. Isso, meus caros amigos, caros devotos de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora das Graças, isso é um exemplo típico de uma alma com coração contrito e humilhado. E devemos nos espelhar, porque nós estamos na lista aí também. E precisamos esperar ter esse coração contrito e humilhado, porque Nossa Senhora está dando a graça. Eu vejo com muita clareza que também esse vídeo é um canal de graça para você, para mim, para todos estarem sendo beneficiados pelas essas graças que Nossa Senhora das Graças quer dar, e pelo caminho da medalha milagrosa. Basta que nós queremos, e antes de tudo, ter essa devoção filial, uma confiança e fervor. E aí acontece que essas conversões, que é mais importante do que a cura do corpo, e multiplicaram. Não ficaram só em Paris, na França, foi para o mundo todo, a tal ponto que a medalha se pedia para todos os 4, 5 cantos do mundo, os 4 cantos, melhor dizendo, 5 continentes. Por exemplo, ter ideia, naquela época, quantas medalhas foram confeccionadas? Aqui tem alguns dados. Poucos anos a medalha espalha-se pelo mundo inteiro. Em 10 anos, venderam 2 milhões de medalhas feitas em ouro ou prata. Só em ouro e prata foram 10 milhões. 18 milhões em cobre. Mas isso não fica não, só nisso não. Aí como fizeram outros produtores, outros fabricantes fizeram tantos outros milhões.
No total, a medalha é fabricada em muitas outras cidades da França e no exterior. Em 10 anos, a quantidade total de medalha milagrosa distribuídas superam as 100 milhões. Que coisa! Fazer um paralelo aqui, né? Um livro chamado Livro Negro do Comunismo fala que o comunismo matou mais de 100 milhões. Olha que Nossa Senhora quer contrapor o comunismo. Ela dá mais de 100 milhões de medalha para evitar. Aqueles que usaram esses 100 milhões usassem com devoção, com certeza teriam evitado aquele flagelo que em 1917 Nossa Senhora continuava advertindo. Os males não era tanto ao corpo, mas os males à alma. Então, e aí começa o apostolado, aí que é um grande, por isso que o apóstolo de Fátima, né, que é a campanha aqui na Medalha Milagrosa, estão falando do exército da Medalha Milagrosa, eles têm o objetivo de fazer esse apostolado de presença, fazer apostolado para com o próximo. Olha o exemplo que Nossa Senhora tinha tocado até os purpurados, os cardeais, e primeiramente o Papa, começaram a distribuir a medalha. Então começava. Então Nossa Senhora tinha penetrado em todos os meios, em toda a hierarquia eclesiástica, né? A igreja docente, que ela ensina, santifica e governa, ela estava realmente cumprindo o seu papel, né? E a discente estava realmente querendo, ávida de aprender, de seguir o bom exemplo. Olha que coisa que um canal de Nossa Senhora é que realmente vai rejuvenescer, né? Vai revitalizar, né? Restaurar, né? Essa grande, infelizmente, crise moral que hoje nós passamos, é crise de tudo, crise de fé. Nossa Senhora será o canal, a cura imediata, usando de tudo a medalha milagrosa e a devoção de Nossa Senhora. E eu faço um paralelo também, o texto, a reza do texto diário que Nossa Senhora de Fátima foi muito crucial, né? Recentemente, Nossa Senhora de Akita também pediu que rezasse o texto. Então, e aí começa outro fato, outro papel que é interessante, umas grandes conversões. Em Roma se opera uma das maiores conversões que foram mais difundidas, que foi a conversão de um judeu que entrou na igreja e saiu católico, né? A frase dele é interessante, ela não disse nada, Nossa Senhora aparece para ele, ela não disse nada, porém eu entendi tudo, né? É a conversão do judeu Alfonso Ratisbonne, que depois da sua conversão, ele, um ato muito bonito da parte dele, ele acrescenta ao seu nome Alfonso Maria Ratisbonne, né? E ele faz um apostolado de converter, fazer aquela grande anseio que Nosso Senhor no Antigo Testamento tinha, que converteu os judeus ao cristianismo, ao catolicismo. Então, queria comentar esses fatos dos milagres e as conversões que a medalha manifestou, provavelmente ela operou inúmeras almas. E desde 1830 até hoje, ela faz esse apostolado, essa graça, derrama essas graças a todos nós. Então, não se esqueça de ligar. Se vocês querem receber tantas graças, basta ligar para o 0800 608 6246 para colocar suas intenções. Peças, tantas graças, materiais, curas, onde tudo a conversão. Pedimos esse coração contrito e humilhado, que esse pobre soldado, no finalzinho, beirante a sua condenação, ele recorreu à Santíssima Virgem. Então recorremos nós também à Santíssima Virgem, pedir essa conversão. Peça lá também a sua novena da Medalha Milagrosa, para você poder também saber como está unindo a Nossa Senhora rezando a novena. Tem uma medalha milagrosa, essa é crucial, importantíssima. Se usar no pescoço, usá-la e rezar devotamente invocando a oração. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa termina com essa oração e desejo a todos um salve Maria e até o próximo vídeo que eu vou comentar sobre essa conversão de Alfonso Ratisbonne. Então até mais a todos, salve Maria.